Então, lembra disso. Continuando. Todavia, foi avisado muitas vezes ao passar pelas cidades da Ásia que essa viagem resultaria na sua prisão. Em Tiro e em Cesareia, que são citadas no capítulo 21, verso 4 e no capítulo 21, verso 11 de Atos dos Apóstolos, o aviso foi repetido com ênfase especial. De cada vez o Espírito a quem o advertia. Até Lucas fez coro na rogativa, que está citado lá no capítulo 21, verso 12 de Atos dos Apóstolos. Mas estava arraigado definitivamente no espírito de Paulo que aquela era a vontade de Deus, mesmo que significasse a sua morte. Porque esses avisos da parte de Deus, é simples, podia dar-se o caso de Paulo estar enganado e de que Deus está procurando fazê-lo ciente disso. Podia-se dar-se o caso que Paulo, ou seria que Deus o estava provando ou preparando. De qualquer modo, Paulo estava determinado a fazer essa viagem e concluí-la. Uma coisa é que ele prometera antes, alguns anos antes. Ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, verso 10. Aquilo que o meio mais prático de demonstrar a unidade da igreja é levar a sua vida a ensinar aos gentios que podiam ser cristãos sem se tornarem prosélitos dos judeus. Razão porque muitos dos seus irmãos judeus o odiavam rancorosamente. Agora desejava coroar esse trabalho com uma demonstração genuína e proveitosa de fraternidade cristã da parte dos seus convertidos gentios, como último e duradouro sinal de amor fraternal entre judeus e gentios. Vista sob este aspecto, esta visita de Paulo a Jerusalém é um dos eventos históricos mais importantes do Novo Testamento. Possivelmente também ele nunca podia esquecer a agonia dos crentes judeus, homens e mulheres, quando os lançava em prisão anos antes, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e estava há um tempo resolvido, tanto quanto estivesse em suas forças, a compensar a igreja judaica pelo sofrimento pelos quais fizera passar. Esse resumo é da primeira prisão que ele passa lá em Jerusalém. Veja como ele quis demonstrar para a igreja judaica que mesmo ter sofrido pela esta primeira prisão a qual ele tinha passado, ele não estava rancoroso, mas sim ele estava preocupado em ainda propagar o nome de Cristo para todos os judeus daquela época. E mesmo assim ele foi, né, mesmo avisado, mesmo que as informações tinham sido passadas para ele, de que ele, passando pelaquela cidade, em Jerusalém, ele seria preso. E como foi? Se aí não começou a chover, aqui começou. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Paulo em Jerusalém. Chegou ali mais ou menos em junho de 59, depois de Cristo, que é citado no capítulo 20, do verso 16 de Atos dos Apóstolos. Foi a quinta visita que se registra depois da sua conversão. No discurso deste período, tinha quando vastas multidões de gentios para a fé cristã, e por causa disso era odiado pelos descrentes. O crescimento da igreja era espantoso. Depois de ter passado quase uma semana em Jerusalém, cumprindo seus votos no templo, certos judeus o reconheceram e começaram a gritar, e dentro de um instante a turba estava por cima de Paulo, como uma matilha de cães. Os soldados romanos apareceram em cena em tempo para salvá-lo de ser morto às pancadas. Na escada do castelo romano, o mesmo onde Pilatos condenara Jesus à morte, 28 anos antes, Paulo, com permissão do comandante, fez um discurso à turba, contando como Cristo lhe aparecera no caminho para Damasco.
e escutaram até que mencionou a palavra gentios. E então a turba se enfureceu contra ele. Né? Na última aula a gente estava dentro desse foco, como o cristianismo se espalhou para todos os gentios. E quanto tempo teve de discussões até aceitarem gentio. De certa maneira aceitaram, mas em contrapartida nós encontramos relatos de que as pessoas não aceitaram o cristianismo chegar até os gentios. Né? Então veja, enquanto Paulo estava ministrando, pregando, falando, e não citou o nome dos gentios, que são as outras populações, os outros povos, os judeus aceitaram tranquilamente. Mas no momento em que ele fala, pode falar, querido. Pastor, é uma pergunta sobre os gentios. Quem era esse povo gentil? O que significava os gentios para Deus? São simplesmente os outros povos. Os judeus, né, era povo, a menina dos olhos de Deus, e os gentios eram os romanos, os outros, todos os outros tipos de povos que estavam ali dentro de Israel e que também fazia parte do vasto império romano, como os gregos, outros povos que não é citado aqui de uma certa maneira, como os árabes, os egípcios, né, os africanos, são gentios. Né? Então, Mas então esse povo gentil não tinha o mesmo valor para Deus que os judeus. Não, tinha o mesmo valor, só que a responsabilidade até então, Deus passou para Israel propagar a mensagem do Eterno no Antigo Testamento e mostrar para todos que o Eterno queria salvar toda a humanidade. Só que Israel reteve. É uma história muito longa. E aí vem o advento de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, dando a abertura à salvação para todos. O simples fato do véu ter se rasgado no templo, e nota-se que ele rasgou de cima para baixo, deixa bem claro que a preocupação de salvar toda a humanidade vem do Eterno, vem de Cristo. E para alcançar a todos a população mundial daquele período. E que essa mesma mensagem chegou até os nossos dias. Nós, como Igreja do Senhor, um povo brasileiro, também somos considerados gentios. Né? Nós somos enxertados na árvore que é Cristo, ou no corpo que é Cristo, por seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Né? Gentios era. Por que eu Pode fiz essa falar. pergunta? Porque Jesus vai dizer que veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o aceitaram, né? Isso. Então, quando o povo começou a seguir Jesus, os gentios, aí nós passamos a ser adotados, filhos de Deus, por adoção, né? Por isso que eu perguntei para o senhor, tinha o mesmo valor, né? Já que ele veio para os seus, não para nós. Isso, ele veio para os seus, mas os seus o negou, porque Cristo veio, ele veio com umas atitudes diferentes. Né? O que o povo israelita queria? O Cristo chegasse, até hoje eles esperam isso, que o Messias, o Machias dele, chegasse, botasse a ordem toda e deixasse, a partir de hoje, está instaurado o meu reino. E não foi isso que Cristo fez. Né? Cristo chega de mansinho, curando, libertando, livrando as pessoas de todos os pecados, e o seu sacrifício na cruz do Calvário é esse ponto máximo, dando a todos que se arrependessem dos seus pecados, tivesse a salvação. E como temos, né? Os seus o rejeitam. Então, olha só, ficou a cabo de Pedro pregar a mensagem para os gentios. Pedro não consegue, não tem a mesma a astúcia de Paulo. Por isso que o Senhor Jesus levanta o apóstolo Paulo para alcançar aos gentios, e alcança. E sozinho, Paulo, praticamente sozinho, não vamos menosprezar os outros que caminharam com ele, mas ele é que levanta e vai fazendo a obra missionária, né, as viagens missionárias, só praticamente ele
sozinho viajou o mundo inteiro antigo daquela época. Tamanha a preocupação de propagar a mensagem para outros povos. Né? Então, nós temos o mesmo valor que o povo israelita, né, aos olhos de Deus, mas há um apreço maior o Eterno tem pela menina dos seus olhos, que é Israel. Nós, igreja, somos salvos mediante ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Né? A igreja é a menina dos olhos de Cristo. Nós temos aqui dar uma diferenciada disso. Mas a sua pergunta é pertinente a isso, sim. Nós temos o mesmo o apreço a Deus, mas quem dá essa para pronto, para um judeu ter salvação hoje, salvação o mesmo valor da igreja, ele tem que aceitar Jesus, né? Ele tem que aceitar a Cristo. Né? Tem uma linha de pensamento que é os judeus messiânicos que já aceitam a Cristo, mas tem a outra que rejeita a Cristo hoje. Então, fique tranquilo, nós temos o mesmo valor na presença do Eterno, na presença de Cristo. A diferença é que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar a salvação e nos livrar nós do inferno e dar o perdão dos nossos pecados. Beleza? Vamos lá. Ainda em Jerusalém, no dia seguinte, os oficiais romanos trouxeram Paulo perante o Sinédrio para descobrir o que os judeus tinham contra ele. Foi o mesmo concílio que entregou Cristo para ser crucificado, o mesmo concílio do qual Paulo fora membro, né? O mesmo concílio que apedrejaram Estevão. Olha como são interligadas as coisas. E que repetidos esforços fizeram para esmagar a igreja, perseguição, a matança. Paulo correu perigo de ser despedaçado ali. Os soldados o retiraram dali, levando-o de volta para o castelo. Na noite seguinte, olha, a história que eu estou vos contando, isso aqui está dentro daqui da nossa epoade. Eu fiz só um resumo, hein, querido? Deu uma mergulhada para ficar bem claro nas nossas mentes. No dia seguinte, lá no castelo, o Senhor se revelou a Paulo, assegurou-lhe que protegeria no seu caminho até Roma. Né? Em Éfeso, foi combinado que Paulo iria a Roma depois desta visita a Jerusalém, lá no capítulo 19, verso 21 de Atos dos Apóstolos. Mas depois, Paulo nem teria certeza de sair vivo de Jerusalém. Está escrito lá em Romanos, capítulo 15, verso 31 e 32. Mas agora, Paulo estava com absoluta certeza, pois o próprio Deus prometera que faria a viagem com ele. No dia seguinte, os judeus meu Deus, eu estou ficando cego. Enrendaram outra cilada contra Paulo. Fervia a fúria popular. Tornou-se necessário preparar uma escolha excepcional de 70 cavaleiros, 200 soldados e 200 lanceiros, para tirar Paulo de Jerusalém, e mesmo assim, na escuridão da noite. Assim termina a primeira cadeia de Paulo. Vamos para a prisão de Paulo em Cesareia, que é citado no capítulo 24, 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Amém? Essa prisão ocorreu no verão de 59 ao outono de 61. Percebe-se que ele ficou 2 anos preso. Cesareia fora o lugar onde, 20 anos antes, Pedro recebera na igreja o primeiro gentio, Cornélio, oficial do exército romano. Lembram? Possivelmente foi esta a razão pela qual Félix conhecia alguma coisa a respeito do caminho. Capítulo 24, verso 22 de Atos Apóstolos. Lucas esteve com Paulo em Cesareia. Pensa-se que foi por esse tempo que ele escreveu o seu evangelho. Né? Lucas escreveu o seu evangelho. Esta é a única visita de Lucas a Jerusalém, de que se tem notícia. Sem dúvida, aproveitou a oportunidade de visitar Jerusalém muitas vezes, e talvez também a Galiléia, para conversar com todos os apóstolos e primeiros companheiros de Jesus que pôde encontrar. Supostamente, ele faz ali esses pequenos relatos, colhe esses relatos para escrever o seu evangelho, conhecido como o Evangelho de
Lucas. Como um exímio doutor, mas mais historiador, ele capta essas informações para escrever profundamente o Evangelho, a qual nós temos em mãos hoje, com riquezas de detalhes e riquezas de profundidade de conhecimento. Né? Olha só, ele para conversar com todos os apóstolos e primeiros companheiros de Jesus, que pôde encontrar. Maria, mãe de Jesus, podia antes estar viva, de cujos lábios ele pode ter ouvido diretamente a história com que inicia o seu evangelho. Israel moderno, né, cônscio da sua história como nação, toma grande cuidado dos monumentos históricos antigos. E há alguns anos, Cesareia recebeu a atenção dos arqueólogos. Tudo isso aqui é legal. Isso aqui é só uma deixazinha para você ficar de orelha em pé. As obras do Porto Antigo têm sido examinadas por escarpandristas que obtiveram informações interessantes. O teatro estava sendo escavado e um achado surpreendente tem sido uma inscrição fragmentária, com o nome de Pôncio Pilatos. A cidade era o seu quartel-general, como procurador romano e cenário de um debate famoso entre ele e uma deputação de judeus de Jerusalém. Obstinado e arrogante, Pilatos tinha pendurado escudos votivos no palácio de Herodes, consagrados ao imperador. Os judeus, enviando representantes ao imperador Tibério, venceram na sua objeção contra os símbolos pagãos na cidade santa. E Pilatos tinha que levar ao santuário de Roma em Cesareia estes símbolos de sua lealdade desajeitada ao império. E aí, esse aqui é só um fato, como a arqueologia consegue provar há tempos, né, a existência de nada mais, nada menos desses homens que fizeram parte da história mundial e da existência de Cristo. Porque se eles existiram, também Cristo existiu. Isso aqui é legal. Veja como Atos dos Apóstolos é rico em detalhes, porque só Lucas poderia dar essas riquezas de detalhes por estar junto ali do apóstolo Paulo, dos discípulos de Cristo, escrevendo e relatando as histórias. Olha só, Paulo perante Félix é citado lá no capítulo de número 24 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 27. É uma história longuíssima, não vou me ler toda. Ele diz assim: as acusações, do verso 5, era uma peste, acusação muito vaga, promotor de sedições entre os judeus, absolutamente falso, porque Paulo invariavelmente ensinava a obediência ao governo e tentara profanar o templo. No verso 6 ele diz assim, ó, levando lá Trófimo 21, 29, o que não fez, o principal agitador dos nazarenos. O que ele reconheceu é que não era contra nenhuma lei judaica ou romana. Paulo nunca deixou de mencionar a ressurreição. Verso 15. E aí ele continua. Félix casara-se com uma judia e estava familiarizado com as praxes, né, judaicas e conhecia algo a respeito de Cristo. E estava profundamente impressionado e mandou chamar Paulo para lhe explicar mais a respeito do Evangelho, com o que ficou aterrorizado. Sua estupidez, porém, né, no verso 26, ele vai dizer assim, impediu que ele aceitasse a Cristo ou soltasse Paulo. Festo foi nomeado sucessor de Félix no ano 60 depois de Cristo. Foi no intervalo entre a partida de Félix e a chegada de Festo que as autoridades de Jerusalém se aproveitaram da ausência de um oficial romano do executivo e assassinaram Tiago, irmão de Jesus. Lembra do primeiro martírio, né? Que foi o irmão de Cristo? Paulo perante. Nós temos
o primeiro o martírio dos discípulos, né? É depois daqueles que foram chamados pelos discípulos para serem diáconos, que é Estevão. Vão lembrar da história, né? Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Lá no capítulo de número 25, Paulo está perante Festo. Beleza, Maria do Carmo. No capítulo 25, Paulo está perante Festo. Do verso 1 ao verso 12. Os judeus ainda armavam emboscada a Paulo. Olha, é os próprios judeus, hein? Presta atenção nisso. No verso 3, diz assim: porque parece que tinham pouca esperança de convencer um governador romano de ter Paulo feito alguma coisa digna de morte. Estavam procurando alguma coisa para condenar Paulo. Olha só, sendo acusado perante Festo e vendo que este se propunha a agradar aos judeus e que não havia esperança de que lhe fizesse justiça, Paulo anunciou ousadamente a Festo que estava pronto a morrer se merecesse a morte e apelou para César, o que como cidadão romano tinha o direito de fazer. Diante disto, Festo nada pôde fazer senão anuir a apelação. Naquele tempo, o César era o Nero, bruto e desumano. Paulo, porém, sabia que se deixassem o seu caso em Festo, seria devolvido à Sinédrio Judaico, e o que significaria a condenação certa. Sendo assim, escolheu Nero. Além disso, queria ir a Roma. Beleza? Escute. Paulo perante Agripa. Aí vocês vão ter. Isso acontece na página aqui na página 103 da nossa reportagem. Eu estou contando, tá tudinho aqui, irmão. É só mais. É com riqueza de detalhes. Paulo perante Agripa, no capítulo 25, do verso 13, e se estende do capítulo 26 a 32. Olha só, chega Agripa e começa a fazer discurso. E ele também em outro em Atenas. São geralmente considerados dois dos mais soberbos exemplos de oratória da literatura. Você tem ideia? São ambos muito breves, simples resumo de que ele deve ter sido, deve ter dito, porque é dificilmente crível que no outro caso se falasse em menos de uma hora. Esse Agripa era o Herodes de Agripa II, filho de Herodes Agripa I, e que 16 anos antes matara Tiago, o irmão de João. Acontece lá no capítulo 12, verso 2. E era neto de Herodes Antipas, o Grande, o que matara João Batista e escarnecera Jesus. E era bisneto, olha só, eu estou te dando informações aqui riquíssimas, que era bisneto de Herodes o Grande, o que trucidaram os meninos de Belém. Lembra daqueles que mataram as crianças de 0 a 2 anos? E José e Maria tiveram que fugir para o Egito. Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade, ali quase 2 anos de idade, eles fugiram para o Egito e ficaram lá. Jesus ainda tinha um pouco menos de idade e ficaram lá até passar essa lei. Lembra disso? Ao tempo do nascimento de Cristo, sua capital era Cesareia de Filipe, próximo do cenário da transfiguração de Jesus 30 anos antes. Berenice era sua irmã, vivendo com ele como esposa. Fora casada com foi casada com 2 reis e voltaram a ser esposa do próprio irmão. E mais tarde veio a ser amante de Vespasiano e Tito. Imagina-se Paulo a defender-se diante de um par de pessoas desse quilate. Agripa, cuja família estivera tão intimamente relacionada com toda a história de Cristo, naturalmente estava curioso para ouvir um homem do calibre de Paulo, que
tanta exercitação causara entre as nações a respeito de uma única pessoa, e que sua própria família houvera condenado. A única discordância que Festo pode ver com Paulo, ou pode ter com Paulo, é que os seus acusadores eram aquele que pensava ainda estar vivo, Jesus, ao passo que os acusadores o julgavam morto. Isso está lá no capítulo de número 25, verso 19 de Atos dos Apóstolos. E aí, a grande pompa, verso 23, do capítulo 25, que Festo arranjou para a ocasião era testemunhar, né, da personalidade dominante de Paulo, porque certamente um preso comum não provocaria tal exibição de esplendor real. Nota a cortesia, o uniforme de Paulo, do princípio ao fim, ser bem que conhecesse o caráter dissoluto do rei. Paulo sabia de tudo que acontecera com a vida real, né? A família real, ele sabia tudinho o que estava acontecendo, da podridão dos pecados. E aí, continuando, nota, outro sim, que ele reconheceu ser a ressurreição de Jesus e a única causa da questão. Previdência divina, né? Houve uma previdência divina aqui. A história revela que a maldade humana é controlada pela soberania divina. Os judeus desejavam que Paulo fosse transferido para Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, e tivesse Festo atendido às exigências destes. Talvez o Novo Testamento não contasse com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu em cadeia. Além disso, estava salvo de todos os judeus e chegou a ser manifesto a todos. Ele diz isso em Filipenses capítulo 1, verso 12 a 13. Teve a oportunidade para testificar aos soldados que o guardavam, foi visitado por amigos das diferentes igrejas, citado em Filipenses capítulo 2, verso 25, e em Filipenses capítulo 4, verso 10. E assim acaba a segunda cadeia do apóstolo Paulo. Viram como não foi tão simples, né? Eu vos chamo a atenção, deixa eu beber uma aguinha. É como muitos crentes têm pressa em fazer a obra do Senhor. Quando você analisa todo o sofrimento e todo o tempo que levou para o apóstolo Paulo preparar, formar, pregar as mensagens, pregar os ensinos. E, acima de tudo, querido, a espada estava constantemente sobre o pescoço dele, mas mesmo assim, incansavelmente, ele não parava de pregar. O que eu quero dizer é que para tudo isso levou-se um tempo na vida do apóstolo Paulo, tempo precioso de vida. Mas a preciosidade tamanha foi que ele levou a mensagem de Cristo a todos, mesmo nas cadeias, mesmo em prisões, mesmo jurado de morte, mesmo que os seus inimigos eram da mesma nação, eram os judeus, mas mesmo assim ele pregava o evangelho, pregava o amor, a mensagem de Cristo. Eu venho a dizer de forma tão simples, simples mesmo, simples dizer para nós aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu não estou conseguindo ver a foto, eu imagino que possa ter mais pessoas, mas imagine, leve o tempo que for, leve a luta que tiver na tua vida, querido, não te canse de fazer a obra do Senhor, não te canse de aprender ainda mais de Cristo, porque uma vez que a palavra adentra o teu coração, ela vai preencher as lacunas da tua alma. E preenchendo as lacunas da tua alma, você consegue propagar para as outras vidas. E uma vez que você enxerga que as outras vidas foram preenchidas por Cristo, nós só temos uma coisa a dizer, uma frase: glória seja dada a Jesus. Mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, não cansemos de fazer a obra do Senhor, propagar o seu nome. Amém? Aí nós vemos a prisão de Paulo em Roma. Vamos lá.
que é citada, olha só, Roma era chamada cidade da rainha da terra, o grande centro de interesses históricos. Durante 2 milênios, do século II antes de Cristo até o século XVIII depois de Cristo, para ver como Roma tinha uma espantosa movimento histórico naquele tempo e uma influência monstruosa. Olha só, foi a potência dominadora do mundo, é ainda chamada a cidade eterna. A população na época de Paulo era de 1,5 milhão de seres humanos, metade de escravos, capital de um império que se estendia de 4.800 quilômetros de leste a oeste, 3.200 de norte a sul, e a população total do império chegava a 120 milhões de almas. Por apelar a César, o apóstolo aos gentios, teve que ir a Roma. Né? A viagem de Paulo a Roma está citado lá no capítulo de número 27 de Atos Apóstolos, do verso 1 até o verso 28, e ainda se estende para o outro capítulo, até o verso 15. Isso, até o capítulo 28 de Atos Apóstolos, até o verso 15. Isso mesmo. Essa viagem começou no outono de 61 depois de Cristo e terminou na primavera de 62 depois de Cristo. Foi feita em 3 navios, uma de Cesareia a Mirra, outra de Mirra a Malta e o terceiro de Malta a Puteoli. No verso 9, do capítulo de número 25, o apóstolo Paulo faz um jejum. Foi o dia da expiação, mais ou menos no meado de setembro daquele tempo ao meado de novembro. A navegação no Mediterrâneo era perigosíssima. Do meado de novembro ao 1º de março esteve suspenso. Eu não vi, ó. Que pena. Repete de novo aí, Guto. Isso, verdade. Pouco depois de ter sido deixado em Mirra, caíram em ventos contrários e depois de se abrigarem um pouco em bons portos, né, bons portos, se arriscaram outra vez e foram acometidos por um tufão que os levou longe da sua rota. Depois de muitos dias, não havendo mais esperança, Deus, que 2 anos antes, em Jerusalém, prometera a Paulo que o levaria a Roma, lá no capítulo 23, verso 11, mais uma vez aparece a Paulo para lhe assegurar a sua promessa e que seria cumprida, lá no capítulo 27, versículo 24. E essa promessa foi cumprida pelo Eterno. Paulo foi levado a Roma com mais uns presos, foi confiado a um centurião e alguns soldados da corte imperial. Aristarco e Lucas os acompanharam. Embarcaram e navegaram ao longo da costa de Creta, de onde uma tempestade veemente de vários dias os levou para a costa de Malta. O navio encalhou num escolho e os naufragou, e passaram o inverno na ilha. Depois de navegarem via Cilícia até Puteoli, onde o apóstolo Paulo e os seus companheiros, durante 8 dias, foram hospedados na comunidade cristã pela via Ápia, chegaram a Roma. Paulo em Roma. A primeira coisa que Paulo fez ao chegar em Roma foi convocar os líderes judeus para poder justificar-se
das acusações contra ele. E para obter uma audiência amigável, é este o último registro da sua tentativa de ganhar os judeus. Observemos o resultado da sua pregação no capítulo 28, verso 24 a 28. E aí nós temos uma comparação aqui, ó. Compare com Mateus, capítulo 13, do verso 13 a 15, de João 12, 40 e Mateus 21, 43. Paulo passou 2 anos ali, no mínimo. Atos dos Apóstolos 28, 30. Apesar de ser prisioneiro, tinha licença de morar numa casa própria alugada, com o seu guarda. Está registrado isso lá em Atos dos Apóstolos 28, 16. Tinha licença de receber visitas e de ensinar sobre Cristo. Já havia um bom número de cristãos ali. Ver a saudação que enviou 3 anos antes em Romanos, capítulo 16. Os 2 anos que Paulo passou ali foram muito frutíferos e escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e alguns dizem que possivelmente a de Hebreus, que para nós não tem nome de escritor. Possivelmente. O consolo de Paulo em Roma. Em Roma, Paulo obteve licença de, embora guardar sempre por um soldado, ele tinha uma guarda especial, e morar numa casa própria, junto com os companheiros de viagem, né, e podia receber livremente qualquer pessoa, tá lá em Colossenses capítulo 4, verso 10, logo apareceram diversos dos seus colaboradores, bem como representantes da maioria das comunidades cristãs. E aí vem Timóteo, Marcos, Epáfras de Colossos, Tíquico da Ásia Menor ou menos, provavelmente que é citado lá em Efésios capítulo 4, verso 7. Demas, o Justo, o próprio Lucas, o Marcos, né? Onésio, todos são citados na Bíblia. 2 deles, Aristarco e Epáfras, né? Lá no capítulo 27, verso 1, e no Colossenses capítulo 4, verso 10, e Filemão, no verso 23, compartilharam voluntariamente a sua prisão. Paulo aproveitou-se de sua relativa liberdade para pregar o evangelho. Primeiro, novamente aos judeus, no capítulo 28, verso 17 a 28, mas também aos soldados que o guardavam e a outros romanos. Em Roma, Paulo escreveu as chamas a epístola do cativeiro, que são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Nas 2 últimas, transparece a sua esperança de ser liberto em breve. E é citada lá em Atos Apóstolos 28, 30. Parece sugerir a mesma coisa, pois Lucas, embora comunique que Paulo morou 2 anos naquela casa, não diz nada sobre o resultado do processo. Especulações, isso aqui é especulação, nós estamos terminando, fica tranquilo. Sobre os últimos dias de Paulo, é curiosidade, são teólogos, eles tentam juntar fragmentos da arqueologia, tentam captar coisas que estão ditas na palavra do Senhor para tentar formar os últimos momentos do apóstolo Paulo. Olha só, os últimos anos do apóstolo Paulo só conhecemos e faz-se abstração das informações de Clemente Romano, por uma combinação de dados avulsos das epístolas pastorais, né? Epístolas pastorais são aquelas lá que ele escreveu para Timóteo. Alguns opinam que o apóstolo foi executado durante a perseguição de Nero em 64 depois de Cristo. Conforme os outros, Paulo teria visitado a Espanha, né? Isso é citado em Romanos, capítulo 15, do verso 24 a 28.
e ainda teria trabalhado em Creta. E de onde visitou talvez Colossos, Hierápolis, Laodiceia e Mileto, citado lá na segunda carta de Timóteo, no verso 4 a 20. E talvez na Macedônia, Cópolis, no Epiro, né, citado em Tito 3,12. Seria escrito a Epístola a Tito e a primeira Epístola a Timóteo. Alguns pensam que Paulo penetrou até a ilha de Ilíria, voltando depois de Troade para Éfeso, e em todo caso, em 2 Timóteo, supõe que Paulo foi preso novamente e está em Roma, na segunda carta de Timóteo, verso 1 a 8, onde Lucas ficou com ele nos últimos dias. Paulo queixa-se de que na sua primeira defesa, aí nós vamos fazendo as ligações, na sua primeira defesa, os cristãos da Ásia Menor o abandonaram. Não há nenhum indício de contato com o apóstolo Pedro. Paulo menciona, entretanto, o apoio de alguns discípulos fiéis, tais como Onésio, Tito, Crescente, Tíquico, e que havia mandado, respectivamente, a Dalmácia, a Galácia ou Galia, e a Éfeso, lá no capítulo 4, verso 10, verso 12, e prepara-se para o martírio. E aí vem a parte dolorida, querido. A execução. Amém? Vocês querem saber como o apóstolo morreu? Então vamos lá. A execução de Paulo deduz da tradição de algumas referências que Paulo foi posto em liberdade por mais ou menos 2 anos. Tem aqui bastante base bíblica. Ó. Veja, Filipenses 1, 24 a 26. Filipenses capítulo 2, versículo 24. Filemão, verso 24. 2 Timóteo 4, 17. Nesse período de liberdade, provavelmente escreveu as epístolas a Timóteo e a Tito. Acredita-se que depois desses 2 anos, Paulo foi novamente preso e finalmente executado durante a perseguição de Nero. Promoveu contra os cristãos. Disse a tradição que, como resultado de haver apelado para César, após 2 julgamentos, no ano 68 depois de Cristo, Paulo foi executado fora da cidade. Relata-se que Nero saiu de viagem enquanto Paulo estava em Roma, e, entretanto, uma de suas concubinas foi ganha para o Senhor por intermédio do apóstolo. Quando Nero voltou para casa, ela se havia juntado a um grupo cristão, abandonando o imperador. Nero ficou tão furioso que descarregou sua ira sobre Paulo, que foi levado para a via Hóstia, onde o executaram. E assim nós terminamos o livro de Atos da Apóstolos. Beleza? E aí nós ficamos pensando, né? Como é belo a vida dos apóstolos, né? né? Sofrimento, né? Sacrifícios e muito choro e ranger de dentes. E sabendo que a qualquer momento poderiam ser mortos e como foram. Isso não fica, irmão, para você ter ideia, no nosso tempo nós poderemos a chegar esse momento de muita perseguição. Aliás, já começou em alguns lugares a perseguirem a igreja, assim, aqui dentro do Brasil. Nós temos relatos que uma igreja aqui no Candeias do Jamari, bem pertinho da gente, foi toda pinchada com palavras terríveis, aquilo que você imagina, palavras de ofensa, palavras de palavrões terríveis, e que foram lá e pincharam a igreja, chamando o povo de Deus de homofóbico, chamando o povo de Deus de assassinos, chamando o povo de Deus de ignorantes ao extremo.
Isso só mostra-nos como a igreja precisa ainda mais estar orando e buscando o nome do Senhor para ter uma vida madura e uma vida ainda repleta do Espírito Santo. Mas, Eu quero pastor, ter... Pode dizer, querido. mas assim, no meu ponto de vista, né, Hum, minha humilde visão, o crente, não todos, mas a maioria dos crentes, eu me incluo nesse meio, a maioria dos crentes só procuram a Deus quando estão na necessidade, na prova, né? Você vê que um crente, ele só vai orar de madrugada, 3 horas da madrugada, quando ele está passando por uma dificuldade muito grande. sim, sim. Então, em cima disso daí, eu acredito até que seja de Deus, que a igreja venha sofrer, para que o povo venha buscar ele verdadeiramente, entendeu? Porque Com nós certeza. somos, porque nós estamos muito, como é que eu diria, muito tranquilo, né? Hoje a gente vai para a igreja, qual de nós hoje chegar numa igreja sem ar-condicionado, a gente não vai ficar resmungando, tá quente, aquele negócio todo. Então a gente está muito tranquilo, muito leve. E Deus está vendo isso, Com entendeu? certeza. Pode Com continuar. certeza. Com certeza mesmo. Tem, porque nós estamos no. Isso aqui a gente já está mudando o assunto, né? Parece que está tomando uma forma para. E isso, nós estamos acomodados mesmo. É o que está acontecendo agora. Eu não vou nem entrar em política aqui, não. Pode ficar tranquilo. Não vou erguer uma bandeira a Lula, a Bolsonaro. Vou lá, o que está acontecendo, o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia vai nos mostrar que os cristãos verdadeiramente estão mergulhados numa incredulidade, numa apostasia, numa frieza espiritual, e isso é notório. O abençoado há 20, 30 anos atrás era aquela pessoa que orava, que buscava, que chorava, pranteava ao Senhor. E hoje o abençoado é aquele que tem carro, casa, dinheiro na conta, essas coisas que a Bíblia vai nos dizer que é vaidade de vaidade, né? Que está à mercê para nós, claro. Mas a igreja começou essa espécie de perseguição, e é aquilo que eu vou usar o gancho do irmão Nildo, né? Para nós despertarmos e voltarmos a ser igreja. No início da igreja primitiva, os discípulos ergueram essa bandeira e morreram fielmente por Cristo. Por que que nós não podemos nos posicionar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui para erguer a tua bandeira e continuar acima de qualquer coisa a mensagem que o Senhor nos passou e morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância, né? Então, nós necessitamos de ter um despertamento, voltar às velhas práticas. As velhas práticas são aquilo que nós entendemos de ser crentes, a oração, a leitura da palavra, como é que é a palavra, Jesus, que fugiu? Ter uma intimidade com Deus, ter uma vida no altar do Senhor, buscá-lo verdadeiramente. Eu digo uma igreja que possa conhecê-lo profundamente e entender o seu trabalhar nas nossas vidas, né? Só basta nós querermos. E eu louvo a Deus que a igreja aqui da Congregação Novo Horizonte, ela tem um novo horizonte mesmo, né? São pessoas que estão cada dia mais buscando a Deus, conhecendo, se dispondo num sábado às 4 horas da tarde, na beira do seu conforto, no trabalho, não sei aonde você está, eu vejo aqui pelas fotos que, é claro, nas suas casas, que podiam estar dormindo, deitados, mas estão o quê? Dispostos a aprender, a despertar ainda mais a sua fé em Cristo Jesus, saber mais de Deus, ter mais conhecimento do Senhor. Para quê? Para que no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de uma heresia que é solta dentro da igreja, você saiba reconhecer e se posicionar e dizer, não, está errado, né? Isso aqui não é para mim, eu não quero, eu rejeito. Então, é isso. São estas coisas que nós temos que observar dentro da igreja. E dizer ao irmão que está mais fraco,
Irmão, vamos para a luta, vamos para a batalha. Levanta-te, erga a tua cabeça. Deus é contigo. E vamos batalhar, vamos alcançar ao céu, vamos para a vida eterna, né? Se estes homens morreram pela igreja, crendo que o Senhor Jesus voltaria, nós que estamos praticamente vendo a volta do Senhor Jesus, vamos erguer também essa bandeira e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo, faz de mim uma diferença, faz em mim um homem, uma mulher diferenciada para fazer a tua obra e pregar o teu evangelho. Amém? Alguma pergunta, querido? Alguma ressalva? Aproveita agora. Cadê a dona O, Maria do Carmo? A o que nossa. aconteceu aconteceu uma coisa inusitada ontem. Eu fui na casa de uma cliente fazer um serviço. Aí ela perguntou bem assim para mim. Ela disse: "Tu é evangélico?" Eu digo: "Sou." Ela disse: "Vixe, é bolsonarista." Né? Aí eu fiquei calado, só sorri e continuei a fazer o serviço. Liga uma Para ver coisa a como é que tá, outra. né? É, para ver como é que as coisas estão acontecendo. A igreja não, claro, hoje o símbolo quando a gente fala do Bolsonaro é a igreja, né? Mas a igreja não deveria levantar partido, né? Isso é outra coisa, isso é outra situação. Nós defendemos a bandeira de Cristo, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor fez uma estátua, era lindíssima, era 27 metros de comprimento, né? De uma altura, por 3 metros de largura, lindíssimo. E aí, no momento oportuno, quando tocasse os instrumentos, todos que ouvissem tinham que se curvar diante da estátua. Os três se posicionam e dizem: não, 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 isso aqui interfere na minha fé. E por interferir na minha fé, eu rejeito. Não é porque é o Estado que está colocando sobre mim uma pressão, não é um ditador, não é isso, é aquilo que eu vou ter que aceitar o que ele está dizendo, né? Ao contrário, eles se posicionam, né? Se E ali, posicionam. e ali teve amigos deles, do lado deles ali, que falaram para ele, né? Ó, tu só finge que ajoelha. Não precisa aceitar, E, tu só... E eles mesmo assim não aceitaram. com certeza. Então, são essas coisas que nós precisamos ter em mente. Mesmo que mesmo que o governo queira colocar alguma coisa que interfere na minha fé, eu fico com a minha fé em Cristo, a minha fé no eterno. Lógico, como somos cidadãos, né? Cidadãos ou cidadãos, me corrijam se eu estou errado aí, qual é a palavra correta? Nós precisamos pensar num todo, né? Para toda a população, né? Oxalá que Deus direcione os nossos dedos naquele momento da votação e nos ilumine a nossa mente para escolher a melhor pessoa para governar o nosso país nesses mais 4 anos para frente. Olha aí, ó. A irmã Fátima já definiu o seu voto. Eu deixo o meu em off aqui, né? Eu não posso dizer nada, mas eu tendencio para a direita. Fica tranquilo, glória a Deus, aleluia. Então, são essas coisas. Então, nós precisamos ter isso em mente. A igreja precisa estar alerta para os embates que estão acontecendo. Ok? Mais alguma pergunta? Se não tem, digo aí. Tem toda a oportunidade do mundo aí, pode dizer. Não, irmão Guto, eu não quero perguntar, não. Eu estou escondida aqui. Eu estou com o meu telefone também logado, mas eu tive que. Tem que baixar um para poder o outro falar, senão atrapalha. Paz do Senhor, me perdoem todos que eu entrei sem saudar ninguém. Não é não, meu caso do microfone.
Olha, eu e a Valéria, a paz do Senhor, eu falei, ninguém ouviu, vou falar novamente. Eu e a Valéria, nós erramos a 20ª pergunta, nós procuramos tanto e nós não conseguimos achar. Não sei se foi falta de atenção, ou por isso que a gente não pode faltar às aulas, né? A gente, mesmo que lê, fica meio perdida. Aquela que fala que se refere aos capítulos 23 e 27 de Atos dos Apóstolos. Aí a gente colocou a letra B, que é a letra A, que é a fuga de Paulo, e, letra A fuga de Paulo e Paulo no naufrágio. A letra B, a terceira viagem de Paulo e poder. Nós colocamos essa, só está errada. E a letra C, Estevão perseguido e a fuga de Paulo. E a letra D, Paulo no naufrágio e Estevão perseguido. Qual que era a certa mesmo? Letra A. Era a letra A? É a letra A, A que é a fuga de 20ª. Paulo e Paulo no naufrágio. Aí, ó, eu ainda falei para a Valéria, eu falei, Valéria, olha aqui que eles fizeram, para quebrar a cuca da gente. Olha aqui, a fuga de Paulo e Paulo. Está falando que é aquela, Valéria, não é a B. Eu errei duas por causa dela. Tudo de errado é minha culpa, né? Não, aquela da cidade lá, que... Aqui, ó, do meu gabarito está aqui, ó. Depois discute, isso não é dúvida de aula. Não. Então, eu quero fazer, porque a gente olhou, aí eu falei, Valéria, e essa fuga de Paulo e Paulo? Isso aqui está mostrando que é essa mesmo. Ó. Calma, respira fundo. Eu achei a resposta da 20 aqui agora. Glória a Deus. É o ponto garantido, né? Eu vou verificar se eu tenho esse livro. Se eu não tiver, na segunda eu já mando para ti. Pode falar. Ei, pastor, professor Rob, você está disposto a ensinar essa turma novamente? Amém. Graça de Deus. Tá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você não está cansado dessa turma, não, pastor? É mais fácil de vocês cansarem de mim, né? Não, pastor, a gente não cansa. Para a glória de Deus, o Senhor tem ajudado na nossa edificação, muito, muito mesmo. Deus a gente podia fazer umas 2 aulas presencial, né? Não era, Guto? A última... Filemon, Timóteo. Não sei se Tito. Atos. Os livros da Bíblia, né? Da última aula eu não vi, eu não assisti, mas eu lembro que ele mencionou em outras aulas também. Filemon. Filemon, primeiro, segundo, Timóteo.
Atos, então, falei Atos, Filemon, Amém. tem que fazer 3 placas, e se houver mais um ganhador, como é que faz? É muito caro essas placas. Oh, não, vamos rifar, sim. Vamos pegar uma peça da Tupperware, vamos rifar para comprar placa. Oi, vamos. Um Vamos espelho de banheiro, hein, meu Nilton? Eu tô precisando. a gente faz tábua de cortar carne de vidro. Eita, maravilha. Irmão Nildo, Oi? a tábua de cortar carne de vidro é minha. Não, uma já é tua, Olha! mas a outra é. Eu quero um espelho. Eu quero espelho de O banheiro. jogo Galera, dia. Como é que é, Augusto? Qual é a pergunta? Não, só se levar ela pro rapaz que faz o jateamento. Só que aí ela fica mais frágil, porque é feito jateamento com areia. Entendeu? Não, Verdade. a minha aqui em casa é de vidro. Não, A minha dá também. para usar, Eu sim. uso também de vidro, irmão, e é muito bom. E o terceiro kit da Tupperware. Uma Kit? peça. Não, kit não, menos. Dependendo do kit, se for um café. Irmão, faz ver, eu quero um kit da Tupperware rosa. Olha, Ó. quantas peças, meu amor? Quantas peças? Vocês não Um podem kit esquecer, simples. não podemos esquecer que a última aula vai precisar de mais ou menos 6 peixes, né? Que vai ser presencial. Amém. E o É pastor mesmo. Robson ainda não provou do peixe, ele quer. Ô, glória, é de Deus. É. Tá, esses últimos dias está bem movimentado, né? Amém, amém. As considerações que eu posso dizer é agradecer a vocês mais uma vez e vamos para as doutrinas, introduções às doutrinas bíblicas, né? Ali vai ser mais uma pincelada boa, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E aí eu peço a vocês, né, se esforcem, esteja com bom ânimo, cabeça refrescada, para que possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. E sucesso, sucesso, porque quanto mais você aprende da palavra do Senhor, mais Deus tem coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado. Pai, neste momento nós te damos graças, Senhor, por essa aula, meu Pai, pelo mais um livro, Senhor, que o Senhor inspirou o nosso pastor, nosso professor, Senhor, a nos ensinarmos, a transmitir a tua mensagem, Pai. Obrigada, Senhor. Nós rendemos toda graça, toda honra, toda glória a ti, Pai, e abençoamos, Senhor, grandemente, meu Pai, a vida do teu servo, da sua família, seu ministério, sua saúde, suas finanças, todas as áreas da sua vida, meu Pai, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, seja muito abençoada, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos
declaramos as bênçãos sobre a vida do teu filho, vida do teu servo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. É pela aula de hoje ou pelo livro? Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti para te agradecer por essa aula de hoje, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nosso tempo é curto, que nós temos que entender mais e mais sobre a Tua palavra, sobre o Teu ensinamento. E nós só temos a ganhar com isso, Pai. Quanto mais nós aprendemos, mais nós poderemos chegar a Ti, Deus. Oh, Deus, obrigada pelo professor Robson, que tem disponibilizado o seu tempo com amor e carinho para essas aulas. Obrigada por cada aluno, obrigada pelo nosso coordenador, obrigada por tudo, Senhor. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando ânimo, e que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, àquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Muito obrigado, e que nós possamos estar também no próximo sábado, no início daquele outro livro, com bastante energia, com bastante coragem, com bastante amor para começarmos um novo livro para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Guto, quarta-feira? Terça, eu acho. Amanhã eu passo para você. Quanto que é o Segunda-feira eu livro? passo para ti já, Guto. 45. Tá bom. Amém. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, pastor. Tchau, tchau, meu amigo. Deus abençoe. Senhor, pastor. Deus abençoe. Amém. Vamos lá.